Avaliação do governador Zema. Essa era uma pauta que eu estava muito ansioso para que chegasse, até porque temos aqui um membro do Novo, um apoiador declarado do governo e, claro, para o debate fluir nesse sentido, vamos lá. Quero começar aí, vamos fazer aí o começo pelo Caio. Caio. Olha, gente, eu sei que a minha opinião vai ser suspeita porque eu sou do Novo, né? Mas o governo Zema é muito interessante porque quando ele chegou, já foi uma surpresa ele chegar. Ninguém achou que ele ia ser eleito, né? Então, era aquilo. O que vem por aí? Muita gente votou sem nem saber qual era o programa, só porque queria tirar o PT pelo histórico de corrupção e o PSDB também pelo histórico de ineficiência. Então, o Zema chegou lá. Passados 4 anos. É impressionante, porque você pega qualquer área, qualquer uma. Os melhores resultados são no governo Zema. As melhorias vieram em todas as áreas. Você pega a educação, por exemplo. O governo Zema fez o programa Trilhas para o Futuro. São mais de 100 mil jovens que vão ter formação técnica. E é um programa diferente do FIES do PT, porque ele fez o estudo de viabilidade de emprego desses jovens. Faz uma pesquisa no mercado e diz quais são as vagas que estão abertas hoje. Quais são as vagas que vão estar abertas daqui 2, 3, 5 anos. Qual é a expectativa de contratação? Porque aí você faz a capacitação técnica de acordo com a demanda do mercado. Então todo mundo que passa pelo Trilhas do Futuro sai empregado. É um programa, uma política pública que funciona para a educação. O maior salto no IDEB, que é o índice que mede a educação, foi no governo Zema, de 2019 a 2020. O maior salto que Minas Gerais já teve foi no governo Zema. Quando você pega desenvolvimento econômico, gente, olha os programas que o governo Zema fez. Programa Minas Livre para Crescer. Olha o nível das pessoas que estão lá. Tenente Rodrigo Melo, Patrícia Gonçalves, Kleberson Amoral, Florence Sidney, Larissa Duarte, só nomes grandes. Esse programa, o Programa Minas Livre para Crescer, tira uma série de burocracias para quem quer empreender. A gente está aqui no D2 Studios hoje. O D2 Studios, para abrir, não precisou de alvará, por causa do Programa Minas Livre para Crescer. É gente, igual o Samuel Lanches. O Samuel Lanches tem a liberdade de exercer sua atividade com muito mais facilidade por causa do Minas Livre para Crescer. Dados da Fundação João Pinheiro. Os municípios que aderiram ao Minas Livre para Crescer tiveram um crescimento 6% acima dos que não aderiram. Ainda no desenvolvimento econômico, REURB, gente. Que programa sensacional. Tem um programa lá de regularização fundiária. Recorde. Vou repetir, gente. Recorde de titulação de terra. Sabe, ocupação urbana, MST, gente sem terra, tal? É isso, regularização fundiária. O recorde foi no governo Zema, não foi no governo Pimentel que diz adorar os mais pobres, os sem terras, não. A titulação foi no governo Zema. Então, gente, pega qualquer área. Pandemia, a gente citou anteriormente, menor número de mortes, Minas Gerais. Belo Horizonte, do Calil, que não aderiu ao programa Minas Consciente, teve o maior número de mortes proporcional. Então, o programa de Minas Gerais funcionava, o do municipal, não. Qualquer área que a gente analisa, a gente vê que foi um sucesso. Norte de Minas, gente, recebeu uma indústria agora exportadora de lítio. Primeira vez na história que Minas Gerais exporta lítio. É realmente um governo que está dando certo. Tanto é que foi reeleito com quase 70% dos votos. Então, a população reconheceu. Dizem que ele vai vir presidente, eu não sei. Torço que sim, viu, Zema? Se estiver assistindo. E o pessoal tá com medo, que estão inventando... O Zema tá assistindo, com certeza. Inclusive, governador, tá te aguardo aqui. Aguardo Vossa Excelência. Ele e o Calil para debater aqui. Vamos conversar. Estamos juntos. Tá aqui, né? Foi até bom ele falar do lítio, né? Porque nós temos agora vários casos de pessoas com infecções por causa da exploração do lítio, né? No Vale de Jequitinhonha, porque vai ser mais uma forma, inclusive, das grandes mineradoras explorarem o território, deixar a população carente, fingir que o que eles conseguem dar para a população ali é aquele emprego imediato, né? Porque eles trabalham com a sobrevivência das pessoas e depois deixa todo mundo infeccionado com a exploração do lítio e o nosso estado com pouco dinheiro voltando, inclusive, para aquela população que está ali no Vale de Jequitinhonha. Nós temos um governador que não apoia a educação, porque isso é uma falácia. Nós temos greve, inclusive, dos professores estaduais quase toda semana, porque ele não entende que pagar o teto dos professores é um direito para garantir a boa qualidade do ensino, porque professor precisa, sim, ser valorizado. E ele não entende também que o teto não é o mínimo, né? Ele não consegue pagar nem o teto, mas também não entende que o teto não é o mínimo para pagar o salário desses professores. Você voltou para a pandemia, nós tivemos sim um super hospital de pandemia aqui no Expo Minas.
gastou milhares de reais para poder fazer aquele hospital que nunca foi utilizado, nem aberto ele foi, né? O que será que aconteceu? Por que ele não foi usado? Um hospital tão bom, como você falou, com uma política tão boa durante a pandemia. Eu acho que é uma divergência do que é o real e do que é o que a gente gostaria que acontecesse com o nosso estado. Nós temos um governador que não consegue pagar o teto do salário dos professores, mas aumenta o salário em 300%. Nós temos um governador que não consegue manter as vias e as estradas em boa qualidade, mas consegue asfaltar a estrada que vai para o sítio dele. Então, né, há uma deturbância aí das informações. Realmente, assim, é um mundo muito fantasioso, né? Quem tá assistindo tem que ter muita noção do que tá acontecendo aqui agora. São realmente duas visões de mundo. Quando a empresa exportadora de lítio chegou no Vale do Jequitinhonha, o que tinha ali era uma região empobrecida, com gente passando muita e muita dificuldade. Isso é o que ela defende, ela não quer a empresa lá. Quando a empresa chegou, foram gerados quase 10 mil empregos diretos na região. Está levando desenvolvimento para a região. Aquelas pessoas vão poder começar a ter sua independência financeira por causa da exportação que está ali presente. As questões de saúde, tem que pontuar mesmo, Luana, importantíssimo. Todos os critérios ambientais, sanitários foram obedecidos. Tem anuência, inclusive, do presidente Lula, que comanda a Anvisa Nacional. Será que o Lula está querendo que gente morra de respirar lítio lá no Vale de Jequitinhonha? Cobra dele, eu não sei. Quando você falou do hospital de campanha, um hospital de campanha, sim, mineiro, do governo de estado. Sabe por que ele não foi utilizado? O prefeito de Belo Horizonte não quis, Alexandre Calil, para fazer disputa política com o governador. Por isso que eu disse anteriormente, falar de pandemia em Belo Horizonte tem que ser muito cuidadoso. Muito cuidadoso, porque o que o Calil fez aqui foi uma irresponsabilidade imensa. Piso salarial de professores. Gente, vocês meteram uma fake news ao longo da discussão gigantesca, que era o seguinte, não se paga o piso para ninguém aqui, não se paga o piso para os professores e todos têm que receber. Não, Minas Gerais pagava o piso. Só que tem professores que são temporários e fazem jornada proporcional. Claro, depois, anteriormente, tinha uma emenda na Constituição dizendo que mesmo aqueles com jornada proporcional devem receber o piso, porém não aqueles que entram no processo seletivo simplificado. Então, Minas Gerais já pagava o piso. Ainda se esse ano foi feito, foi enviado o PL, o governador do estado enviou o PL para a Assembleia para pagar o piso. E o piso só foi possível de ser pago porque teve responsabilidade fiscal ao longo dos anos para gerar uma situação financeira que permitisse isso. Você falou do aumento de 300% do salário. Gente, realmente uma pauta muito impopular. É muito difícil alguém entender isso aí fora. Mas o que aconteceu? Vamos falar a história e aí cada um tem a sua opinião, certo? Em 2007, o senhor Aécio Neves fez uma medida populista de congelar o salário do governador, do vice e dos secretários. Congelou em R$7 mil em 2007. Isso continuou até hoje, né, até o início do ano. O que acontecia? Hoje em dia, com a inflação, um salário de R$7 mil é muito baixo para o cargo. Muito baixo. Se me convidassem para ser secretário de Estado para ganhar R$7 mil, eu não iria, porque eu teria muito mais dor de cabeça para ganhar um pouquinho a mais só. Não valia a pena. E eu conheço pessoalmente gente boa de serviço que não entrou no Estado exatamente porque o salário era muito baixo. Diferente de governos anteriores, os secretários que eram convidados pelo governo Zema não são envolvidos em casos de corrupção e se enriqueceram de maneira ilícita. Não, eles trabalham, eles têm que manter suas casas. Então o salário tem que ser compatível e não só para o governo Zema, mas para os governos futuros também. Só que olha só a comparação. Poxa, se pode aumentar o salário do governador, por que não pode aumentar o do professor? Quando a gente está falando do governador, do vice, dos secretários, a gente está falando de um universo, gente, de 36 pessoas. 36 pessoas. O impacto orçamentário desse aumento é pequeno. É pequeno. É impopular, porque ninguém quer que o político ganhe muito. Mas o impacto, na prática, é pequeno. Quando a gente fala da segurança pública, dos professores, das enfermeiras, são centenas de milhares de pessoas. Então o impacto é enorme. E por isso que para ter o aumento dessas pessoas, segurança pública, enfermeiros, professores, tem que ter responsabilidade fiscal. Sabe como, por exemplo? Aprovando o regime de recuperação fiscal, que o PT vota contra. O PT é contra ter situação para aumentar o salário dos servidores. A verdade é essa. Eu acho que, até antes, né, fazer um adendo aqui, rapidamente, você pode pegar. A gente nunca viu um político votar para baixar salário, ou se nunca, é raro.
Eu consigo lembrar apenas de um exemplo, que foi o fato durante a pandemia, quando o então deputado estadual Arthur Duval, ele conseguiu aprovar uma medida na Assembleia de São Paulo para poder abaixar o salário durante a pandemia. Foi a única nos últimos dezenas de anos aí. 2000 anos. Então Aqui, 2000 anos. o salário do governador é quanto antes do aumento? Era, se não me engano, 15 ou 14 mil. E dos secretários? Era 8 a 9 mil. O diretor de escola ganha 10 mil. É o salário mais baixo do Brasil, dos professores, é o de Minas Gerais. É o mais baixo do Brasil. E aí, como que tá batendo isso, que a educação tá boa, que isso e aquilo, sendo que nós temos uma escola que vive em greve, porque os professores têm o direito de lutar, sim, pela valorização. Nós temos um governador que aumentou em 300%, gente. 300% é muito por cento. Para quem, inclusive, no início de 2018, falou que ia assinar em cartório que ele e os secretários não queriam receber salário. Porque tem isso. Em 2018, ele afirmou que assinaria em cartório que ele e os seus secretários não iriam receber salário. Então não precisa haver a preocupação do aumento do salário deles, já que ele está confortável em não receber o salário. O que não dá para comparar é o universo de professores que a gente tem dentro do Estado, que estão ali colocando a vida deles à disposição em formar e transformar mentes dentro desse espaço, não serem valorizados. Uma educação que não é valorizada. Nós temos a Lei 10.639, que exige que as escolas estaduais cumpram a regulamentação, que é falar sobre a história da África e dos nossos antepassados, que não é cumprida dentro da escola, porque a gente não tem os livros o suficiente, porque o governo não tem dinheiro para produzir. Se você for no Vale de Jequitinhonha hoje e perguntar à população se ela está satisfeita com a exploração do lítio, eles vão te falar que não. Eles estão indo lá para Brasília para pedir aos deputados que entrem com ações públicas junto ao Ministério Público para investigar o que está acontecendo. Muito bem, até aproveitando, vocês estão aí nessa pauta eu queria comentar. estadual. Não vou passar para você, mas até para jogar mais uma pitadinha, porque pauta estadual, judiciário estadual, tivemos a aprovação, ele assinado através do excelentíssimo senhor Jarbas Soares, procurador-geral do Estado, a concessão do pagamento de auxílio escolar para os altos cargos do judiciário, entendo aí magistrados, promotores, procuradores. Aqueles que já ganham acima não, mas no teto constitucional ou quase lá, mais de 30, 40 mil, eles vão ter aí para cada filho até 5 anos a concessão do pagamento de 900 e, se eu não me engano, R$50 por criança até 5 anos, mas calma, haverá ali o pagamento retroativo até desde o ano de 2011, se eu não me engano. Então, crianças ali, um pouco mais velhas, filhas desses nobres ocupantes dos altos cargos do judiciário, vão poder receber, dependendo ali, um valor de até R$60 mil. Então, para apimentar esse debate sobre pagamentos, privilégios, e da pauta estadual, disser quem acerta. Eu vou dissertar, só fazer um comentário sobre a última fala da Luana. Ô Luana, quando você fala que agora os professores estão em greve e você disse que fez escola estadual a vida inteira, algo nesse sentido, eu começo até a duvidar se você estudou escola pública mesmo, porque professor em greve tem a vida inteira há décadas, não é uma coisa de agora não, tá? O que é ruim. É um problema porque essa sanha pelo salário ou deveria ser resolvida ou ser pelo menos feita de uma discussão de outra maneira que não prejudique as crianças. Às vezes os sindicatos esquecem que a educação é mais importante que a vontade política deles. Sobre o salário ainda dos professores e outras categorias, olha como o discurso é diferente da prática, né? A Luana vem aqui e repete um discurso de esquerda que é: nós defendemos o salário maior para aquelas categorias que realmente passam mais dificuldade e recebem menos. Mas, esse ano, por exemplo, foi enviado para a Assembleia um projeto que aumenta os salários dos defensores públicos. Pessoas que ganham 25, 26, 30 mil reais por mês. Quem patrocinou politicamente esse projeto? A esquerda, o PT. Dona Beatriz Cirqueira, por exemplo. Todos votam a favor. Agora, na hora de votar para aumentar o salário dos professores, vocês obstruíram a pauta para não votar o RRF. Vocês criaram dificuldade para aumentar o salário dos professores, sendo que para aumentar de gente que ganha 30 mil reais, foi numa boa. Vocês defendem funcionário público, do mais rico até o mais pobre. Só que o mais rico sempre se dá bem. É uma coisa impressionante. Para a gente aumentar a salário de todo mundo, Luana, tem que ter dinheiro.
Você falou que as escolas estão sem livros. Tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro tem que ter responsabilidade fiscal. O governo Pimentel, do seu partido, até roubou dinheiro do consignado dos funcionários públicos para poder tentar se financiar. Eu não quero ver isso em Minas Gerais. Eu não acho que o governador tem que roubar dinheiro de servidor público. Então a gente tem que ter responsabilidade fiscal, gastar menos do que arrecada, se recuperar. O governo do Zema pegou o Estado com uma dívida de mais de 100 bilhões na mão de vocês e o déficit reduziu aí, na última LDO, para menos de 10 bilhões. Então é responsabilidade. Responsabilidade. Sobre os privilégios dos procuradores, do judiciário, gente, é mais do mesmo, é chover no molhado. Isso existe há anos. Vai continuar existindo porque tem gente que diz defender o mais pobre, mas defende privilégio para essa classe. Tá aqui a Luana representando eles. É o mesmo de falar que o Estado não tem dinheiro, mas também não quer receber IPVA da Localiza. É duro. Né? Não tem dinheiro para pagar o professor, não tem dinheiro para aquilo, mas não precisa receber o IPVA da Localiza, não. Nem os atrasados, não precisam. Né? Vamos isentar isso daí, vamos deixar... Na campanha a gente resolve como é que vai ser a doação do dinheiro para minha campanha, mas agora eu não quero IPVA, não. Posso comentar isso? Deve. Devo, ótimo, Vamos que lá. bom. Gente, a esquerda tem um discurso, às vezes, que é assim, quando você está diante de um microfone, você tem que ter responsabilidade, tem que ter conhecimento para não espalhar desinformação, tem que defender a ciência. Eu vou te pedir o mesmo, Luana, dá uma pesquisada antes do que você está falando para você não falar besteira. Você está com um assessor aqui te ajudando aí no celular, pede para ele te mandar as informações. Essa política de redução do IPVA, da isenção para as locadoras, existe desde 2004, quando acho que era o Aécio Neves o governador, se não me engano. Existiu no próximo governo dele, existiu no governo da Anastasia e existiu no governo Pimentel. E continuou existindo no governo Zema. E sabe por quê? Não é porque ninguém quer enriquecer a Localiza, não. As locadoras de carro são as maiores empregadoras do Estado, uma das maiores. E a gente vive num cenário, olha como a questão é complexa, gente. A gente vive num cenário tributário que é surreal. Essas isenções são frutos da guerra fiscal que existe entre os estados. Quando um estado não abre mão de uma arrecadação, não dá isenção para um setor específico, esse setor se muda de estado. Nesse meio tempo, sabe por que a isenção está mudando esse ano? Porque o Rio de Janeiro reduziu a isenção dele para só 1%. Então, Minas, para poder competir com o Rio de Janeiro, foi lá e reduziu também, senão a gente ia perder 50, 60, 70 mil empregos. O que você prefere, Luana? Ter 70 mil pessoas empregadas, caos rodando, a economia indireta empregando e gerando mais riqueza, ou fazer essa justiça tributária? A gente tem que ou resolver o problema tributário do Brasil, e a reforma tributária está vindo aí tentando fazer isso, que bom que está vindo, ou a gente tem que competir com as regras do jogo. Se existe uma guerra fiscal, a gente tem que entrar numa guerra fiscal. Desculpa, tem que ter um entendimento mínimo do cenário econômico, tributário dos estados, para poder comentar esse tipo de assunto. É sinceramente impossível. Mas quando a gente coloca que o Estado está com um déficit de bilhões e a gente, né, se recusa a receber bilhões, inclusive para garantir que esses professores voltem para a sala de aula, para garantir que várias outras esferas, né, do nosso Estado voltem a funcionar dignamente, é uma inverdade. É uma inverdade. Eu te explico de novo, então. É uma conta... Não tô pedindo aula, não. Então não tô pedindo aula, tô não. dando aqui pro nosso público, né? É uma conta... Pode fechar o ouvido e não escutar, não tem problema. Uhum. É uma questão matemática. Se você abre mão de R$1 bilhão, então você tá com menos 1 bilhão. Mas o que você tem ali te gera 2, 3 bilhões, você tá ganhando 2 bilhões, 3 bilhões. Então, a conta fica positiva. Vale a pena, fiscalmente, você fazer isenção. É mais dinheiro para a saúde, é mais dinheiro para o professor, é mais dinheiro para a escola. Funciona a política. O que não funciona é a gente elevar o imposto e essas empresas irem embora. E aí o déficit vai aumentar muito. Vai ser muito pior do que o 1 bilhão que está sendo dado. Porque não eleva o déficit, né? Não eleva o imposto para a empresa. Só elevou o imposto do seu IPVA do seu carro. Se você tiver carro, ele aumentou esse ano o IPVA. Né? Então é isso. Com votos do seu Outro partido. paga. De Uber e de Move.